Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Rita e eu tô aqui hoje pra falar sobre mais um livro que eu li. Aliás, eu já tinha até gravado um vídeo sobre esse livro o mês passado, quando eu li, mas não ficou legal, resolvi fazer de novo, porque eu acho que esse é um livro muito bacana, que merece ser compartilhado e que mais gente precisa ler, porque é um livro muito interessante, gente. Eu gostei bastante de ter lido, tá? Eu não tenho esse livro em mãos, porque eu peguei ele na biblioteca, mas eu vou deixar aqui a capinha dele. É O Estranho Caso do Cachorro Morto, do Mark Haddon. Gente, esse é um livro muito interessante. Eu gostei muito de ter lido, foi uma experiência muito bacana. Eu até tinha visto algumas resenhas a respeito desse livro, resenhas muito positivas, mas elas não diziam exatamente qual que era o grande destaque desse livro. E eu vou tentar aqui ser o mais direta e concisa possível, sem dar muito spoiler, tá? O Estranho Caso do Cachorro Morto é a história de Christopher, um garoto de 15 anos que vive com o pai. Ele já perdeu a sua mãe, vive sozinho com o pai. E um belo dia, de manhã, ele sai da casa dele. E lá nos Estados Unidos as casas os jardins são praticamente juntos, né? Não tem muro, não tem portão dividindo, enfim. O Christopher sai da casa dele e ele vê no jardim da vizinha o cachorro, o poodlezinho dela, como dá pra ver na capa do livro, ele tá garfado. Eu não sei como é que chama esse instrumento de jardinagem, eu chamo de garfo, um garfo de jardim, né? Enorme. Bom, a cena já é bizarra por si só, mas Christopher resolve, num primeiro impulso ali naquele momento, tirar aquele garfo do cachorro, né? E nesse momento que ele tá soltando o corpo, já morto do cachorro, obviamente, ele tá soltando, a dona do cachorro abre a porta e pega ele naquele instante, e ela acredita que foi ele que matou o cachorro, chama a polícia, dá uma confusão danada e o Christopher fica sem entender muito do que aconteceu. Quando ele volta para casa, depois que a confusão já foi toda arranjada, ele decide, como grande fã do Sherlock Holmes, fazer uma investigação por conta mesmo, para descobrir quem matou o cachorro da vizinha. Até porque no meio daquela confusão ali, ninguém explicou muito bem o que tinha acontecido e o Christopher acabou saindo como dos maiores suspeitos, né, de ter cometido aquele crime. Ele não só resolve investigar a história, como ele resolve também fazer um livro sobre essa investigação. E aí é exatamente o livro que a gente tem em mãos. O Estranho Caso do Cachorro Morto é a história contada e escrita pelo Christopher da investigação dele sobre esse caso. Bom, ao longo da narrativa, o Christopher vai descobrir um monte de coisa, e não só a respeito da vizinha, do cachorro, sobre a própria história dele. Ele vai se dar conta de que muita coisa do que ele acreditava que era verdade não é. E nós, juntos com o Christopher, vamos descobrindo vários mistérios. Até aí tudo bem, é uma história de mistério, de suspense, cheia de aventuras, mas existe um detalhe muito interessante nesse livro. Christopher é um jovem autista. E como é ele que está escrevendo esse livro, nós vamos acompanhar ao longo de toda a história todo o raciocínio, todo o movimento de ideias, né? Todas as ligações, as conexões mentais do Christopher. O que no começo pode parecer até um pouco divertido, começa a causar em nós, leitores, uma sensação de impotência, de incapacidade de ajudar o Christopher, que envolve cada vez a gente mais com a história. Parece engraçado, mas a gente começa a tentar pensar e raciocinar como o Christopher pensa, tentar entender um pouco da concepção de realidade dele. E é isso que nos aproxima demais da narrativa desse livro. Lá pelo meio da história acontece uma grande reviravolta. Tanto Christopher como a gente é surpreendido por uma grande revelação. E aí a narrativa começa a ficar ainda mais agitada, ainda mais angustiante. Gente, eu senti uma aflição enorme lendo esse livro. Eu não vi a hora dele terminar para eu saber exatamente o que ia acontecer com Christopher, porque aquilo foi me dando uma aflição, foi me dando um aperto no peito, foi me dando uma vontade enorme de poder entrar na história e de alguma maneira, né, ajudar o Christopher. Essa é a sensação, a gente fica se sentindo meio que na responsabilidade, sabe? É uma coisa engraçada.
Apesar do escritor ter dito em várias entrevistas que ele não queria fazer um livro sobre autistas, não tem como a gente deixar esse fato de lado. Ao longo de toda a história, Christopher conta pra gente a sua rotina, os seus amigos no colégio, como vivem, como são, o que eles fazem, enfim. A gente acaba entrando nesse universo pela porta da frente, junto com o próprio narrador da história. Sem dúvida nenhuma, Mark Haddon foi muito feliz construindo esse texto. Ele conseguiu trazer não só uma história de muita aventura, mistério, suspense, uma história muito bem amarrada em todos os sentidos, como uma nova realidade para nós leitores. Sim, algumas vezes a leitura é muito angustiante, como eu disse. Eu me senti muito aflita, eu tinha muita vontade de conseguir entrar na história e poder fazer alguma coisa pelo Christopher, porque afinal, nós leitores, éramos, além do Christopher, os únicos que estavam, teoricamente, acompanhando essa saga dele. Apesar desse livro ser enquadrado como um infanto-juvenil, eu acho que ele é mais um livro que fala sobre um garoto de 15 anos, tá? Não é um livro para um grupo seleto de leitores. É uma leitura divertida para todas as idades e, aliás, eu acho que é um daqueles livros que a gente deveria ler para conseguir entender um pouco mais de universos tão diferentes, né? De universos tão pouco comuns ao nosso. É uma história muito bacana. Eu aconselho todo mundo que puder, que tiver a oportunidade de ler essa história, que leia, porque é uma aventura, é um livro curto, relativamente curto, um livro rápido de ler, tem muita gravura, o Christopher desenha muito ao longo do livro dele, né? Então é uma leitura rápida de ser feita, que vale muito a pena e que, além de muito divertida, né, tem essa questão toda de uma narrativa muito bem construída, muito bem montada. É diversão garantida, gente, vale muito a pena. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter contado pelo menos um pouquinho desse livro e ter instigado vocês a irem atrás dessa história. Mas por hoje é só, eu volto para falar mais sobre alguns livros que eu li e obrigada por acompanhar, tá bom, gente? É isso aí, um grande abraço, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau!